Muito boa noite. Agora, para valer, estamos iniciando a nossa semana de live do O Protagonista. O Protagonista nada mais é do que um movimento onde nós podemos aprender, desaprender e reaprender todos os dias. O Protagonista veio da ideia de nós tomarmos as rédeas da nossa vida e buscarmos estar no topo, né? Como várias outras pessoas aí que a gente encontra aí na internet, né? Pessoas que são protagonistas, que trabalham no seu propósito dia a dia e tem cada vez mais aglutinado seguidores, pessoas que realmente buscam crescimento tanto pessoal como profissional. E nessa série de lives aí, hoje nós vamos falar com Alessandro Martins. Alessandro Martins, que vai trazer um tema muito interessante para nós, tema focado na psicanálise, e o tema dele é como a psicanálise clínica pode te ajudar no seu autoconhecimento. Eu já vou convidar o Alessandro para entrar aqui, mas antes eu quero te pedir para você poder clicar no aviãozinho aí e compartilhar essa live com mais 5 pessoas, tá? Para ajudar a gente a crescer, ajudar a gente a ter uma audiência qualificada, para que várias outras pessoas também possam aprender conosco. Nós, durante toda essa semana, nós vamos falar sobre temas sobre gestão, sobre vendas, sobre marketing, sobre aspectos emocionais da vida pessoal e profissional. Então, fique conosco, participe aqui durante essa semana. No meu Instagram você vai ter todos os dias aí, de segunda a sexta-feira, os temas, quais são os mentores, e vamos ao que interessa. Vamos então aqui convidar o Alessandro Martins. Alessandro Martins, seja muito bem-vindo, meu amigo. Grande Bruno, obrigado, meu irmão. Obrigado pela oportunidade, né, de poder estar participando desse episódio, dessa série, né, de lives, série de estudos, né, que iremos aprender todos juntos. Eu te agradeço a oportunidade e vamos para frente, né? Vamos para frente, que tem muito que aprender, muito que falar, né? E nesse tema de hoje aí sobre, né, como a psicanálise pode te ajudar no seu autoconhecimento, eu tenho certeza que vai ser muito bom e muito impactante para nós todos, né? Beleza, Alessandro, vou te deixar aí, mas qualquer coisa, basta me chamar, amigo. Sucesso. Obrigado, um abraço, meu irmão. Muito bom, muito boa noite, minha gente. Uma alegria, né, poder estar participando dessa série de lives, né? Série de aprendizados, né? Que é o protagonista, né? E nós temos que ser o protagonista da nossa história. Nós temos que escrever a nossa história, né? Qual o legado que eu e você estamos deixando para as futuras gerações? Então, nessa noite de hoje, eu gostaria de compartilhar com vocês, né? Como a psicanálise pode te ajudar no seu autoconhecimento. E ela tem me ajudado demais no meu autoconhecimento. Então, quero que você compartilhe essa live, quero que você compartilhe com seus contatos, pega esse aviãozinho aí, manda para o seu grupo, né, do seu Instagram, dos seus amigos, né, e vamos fazer essa comunidade crescer, né, para que nós possamos aprender, né, com os professores que vão estar ministrando, os professores que vão estar trazendo, né, experiências de certa forma, assim, vivências, né, reais nas suas vidas, né? E eu tenho certeza que nós sairemos daqui muito melhores que entramos. Então, como que a psicanálise pode te ajudar no seu autoconhecimento? Vamos fazer um exercício muito simples, muito prático, né? Para a gente entender como o nosso cérebro, nosso imaginário, ele reage. Então, eu quero que você pegue um limão na sua mão. Imagina aí um limão, você segurando na sua mão esquerda, você vai pegar uma faca
e vai partir esse limão ao meio. Partiu esse limão ao meio? Ok. Então agora você vai pegar uma parte desse limão e espremer na sua boca. Espremeu? Agora me diga, o que aconteceu? Sua boca salivou? A minha aqui também salivou, muito. Mas cadê o limão? Me diz aí, cadê o limão? Onde que ele está? Ele não está nem na minha nem na sua mão. Você entendeu o que o nosso inconsciente, nosso imaginário, ele pode fazer com as nossas vidas? Porque ele não distingue o que é real, porque não tinha limão nenhum aqui. Então, o nosso imaginário fez o quê? Nós salivarmos a boca. Então, é para entender um pouco como que o nosso cérebro, nosso inconsciente, ele reage. Nosso inconsciente funciona, né? E às vezes com alguns traumas, com alguns medos, com alguns preconceitos, né? Você já viu aquela pessoa assim que tem medo de altura, não consegue subir no elevador por medo de olhar para baixo? Pois é, então ela tem um bloqueio que precisa ser trabalhado. E a psicanálise tem resposta para isso, né? Através de técnicas, através de vivência, mas a pessoa, principalmente, ela precisa querer passar por esse processo, ela precisa querer a chegar de outro lado, a poder se ver melhor, né? Se autoconhecer. Então, falando um pouco da psicanálise, né? Freud, um médico neurologista, né? Considerado o pai da psicanálise, né? Ele nasceu ali na Morávia, né? Em Freiberg, na Morávia, então, né? Pertencente ao Império Império Austríaco, né? No dia 6 de maio de 1856. Pensa, gente. Né, o Freud, né, era filho de pais judeus, né, da comunidade judaica, né, e ele foi o primogênito de 7 irmãos. E as suas teorias, né, as suas teorias foram criadas ali no início do século XX, né, e foi difundida, né, em inúmeros países, né, e foi difundida em inúmeras áreas do saber, né, e quando surgiu a psicanálise, né, ela foi considerada um marco, né, naquele tempo, no início de 1900, né, com o livro A Interpretação dos Sonhos. Então, a Interpretação dos Sonhos, ela foi um marco, né, da psicanálise, né, e ser construída, ser exposta para a humanidade. E, de uma certa forma, foi revolucionária, né, porque quebrou vários tabus e conceitos. E houve dificuldades de aceitações. Por quê? Principalmente nos primeiros anos da história da psicanálise, porque foi um confronto para a comunidade médica daquele país, daquela época, né? E Freud vivia numa sociedade burguesa, capitalista e patriarcal, onde a mulher era oprimida. E isso contribuiu para quê? Para que suas teorias não fossem aceitas imediatamente, suas teorias fossem rejeitada pelaquela comunidade naquele tempo. Freud trabalhou durante anos na clínica neurológica, né? E em 1884 ele encontrou um médico, né? Joseph Brauer, né? O Joseph Brauer, ele curava os pacientes através da hipnose, né? Às vezes mulheres histéricas chegavam no seu consultório e ele tratava com o método cartático, que é o quê? O sono hipnótico, né? A hipnose. Então, começou tudo ali, né, com Brauer, Freud trabalhando, né, com a hipnose junto com Brauer. Só que Freud, né, ele se desvencilhou da hipnose. Ele não trouxe a hipnose para o tratamento psicanalítico, né? E naquela circunstância, como é que eles curavam os pacientes, né? O paciente ele entrava em sono profundo, né? E ali ele entrava, né, no seu inconsciente e trazia o quê? Aquelas memórias, aquelas rememorações, né, de algumas moléstias, de alguns traumas, né? E daquele ponto ali, onde Brauer desenvolveu isso, Freud o quê? Tomou um ponto de partida da psicanálise, só que em outro método, né? O método da livre associação, o método do falar, né? Poder pôr para fora, né? Aquilo que você está sentindo. E Freud criou uma nova forma de ver o homem, né? Fundado nessa área do conhecimento.
que é a psicanálise. E a psicanálise é uma área totalmente fora, né, das outras áreas, das outras ciências, né, e também da psicologia. Então, ela é uma área independente do saber. E, além disso, os principais fatores que diferenciam a psicanálise, que Freud desenvolveu, foi o quê? O conceito de estudar o inconsciente. Então, Freud desenvolveu esse conceito de estudar o inconsciente e poder o quê? Entrar em alguma seara desconhecida pelo homem até naquele momento. Então, um exemplo muito básico, muito fácil da gente compreender o nosso inconsciente, é aquele iceberg, onde o Titanic bateu e se afundou naquele alto mar. Então, o capitão daquele navio, ele avistou o quê? Somente a ponta do iceberg. Ele não teve a visão da proporção, da dimensão daquele iceberg nas profundezas do mar. Quando o Titanic bateu ali, foi fatal. O Titanic foi ao fundo do mar. Então, o que eu quero dizer com o inconsciente? O inconsciente da gente é todo aquele iceberg que está nas profundezas. Mas o capitão conseguiu ver o quê? Somente aquela ponta do iceberg, somente aquela ponta que estava ali para fora. Então, aquela ponta que estava ali para fora é o nosso consciente. Aqueles pensamentos que nós temos, que eu posso trazer uma outra analogia também, que o céu é como se fosse a nossa mente, e as nuvens são os nossos pensamentos. Então, já viu as nuvens? Às vezes, a nuvem mudando de forma. Então, aquilo ali é os nossos pensamentos. E o nosso inconsciente é aquele iceberg, né, das profundezas ali, que ninguém sabe, que é desconhecido. E Freud trouxe esse estudo, né, esse estudo onde que aquilo que está desconhecido, aquelas profundezas, é o quê? É as nossas memórias, as nossas lembranças, os medos, os desejos, nossos recalques, né? Aquilo que só eu sei, guardado aqui, ninguém mais sabe. Aquele problema que eu tenho, que eu não consigo pôr para fora. E quando aquilo sai para fora, às vezes me traz um transtorno, eu não consigo falar. Então, aquilo me traz o quê? Uma dor, uma doença psicossomática. Então, o nosso inconsciente, ele recalca muitas vezes esse tipo de problema. E a psicanálise, ela pode te ajudar. E ela me ajudou entrando nessa seara, nesse inconsciente, aonde os nossos olhos não conseguem ver. Mas nós podemos lá acessar. Mas depende de mim e de você essa decisão de acessar esse inconsciente. E a psicanálise está aí para nos ajudar, para te ajudar e para me ajudar. Então, falando um pouquinho de mim, me formei na clínica de psicanálise, né, ali no IPG, no Instituto de Psicanálise de Goiás, que fica ali no setor aeroporto, né, na rua 32A. Me formei ali com o Dr. Wagner Antunes, né, uma escola referência no curso de psicanálise, né, em atendimento a pessoas que desejam ter esse autoconhecimento, essa avaliação e poder entrar nesse inconsciente do saber, se conhecer melhor, né? Sou egresso do curso de psicologia e também realizo atendimentos lá no sábado, das 8 ao meio-dia. Então, é para você compreender que quando a gente parte para essa área do saber, que é a psicanálise, que é algo que nós precisamos entrar para nós conhecer melhor, a gente vai sair do outro lado muito melhor. E eu entrei no curso de psicanálise, procurei a história para saber, para conhecer, curioso, mas para quê? Para poder me compreender melhor, para entender a minha constituição, entender as minhas dores, entender os meus traumas. Porque isso que aconteceu comigo há 20 anos atrás dói até hoje. Quando eu lembro disso, eu choro. Quando essa coisa que aconteceu no meu passado, isso vem à memória, eu me travo. Por que acontece tudo isso? Há uma resposta básica, uma resposta muito simples para tudo isso. E a psicanálise, ela pode te ajudar, ela me ajudou a diversos bloqueios. E eu faço terapia até hoje. Eu não paro de fazer terapia, porque é um momento onde eu me abro e falo das minhas dores, dos meus traumas,
Porque do meu passado eu já ressignifiquei muitas coisas, mas e do presente, as coisas que vão acontecendo? Como é que você tem se desenvolvido melhor para poder a psicanálise te ajudar? E uma delas é o autoconhecimento, né? Como ela pode te ajudar no seu autoconhecimento? Compreendendo melhor o quê? A sua mente, aprendendo melhor sobre quem? Sobre si. Então, nós podemos nos autoconhecer através da psicanálise, através de técnicas que podem nos ajudar em diversas situações, como nos momentos de crises, os conflitos internos, as nossas dificuldades de relacionamento, como nós temos dificuldades de nos relacionar. E nos momentos de crise, como que nós estamos lidando com isso? Será que eu me conheço para saber lidar com as crises? Será? E podemos compreender melhor também os nossos sentimentos, as nossas qualidades, as nossas falhas, as nossas imperfeições. Não sei se acontece com você, às vezes você está conversando com alguém e de repente você esquece, às vezes, do nome daquela pessoa, daquele lugar que você visitou, que você passou. Mas por que você esqueceu? O que aconteceu naquele momento? Por que você aconteceu? Então, a psicanálise tem resposta para isso. E para isso, você tem que se conhecer melhor, se autoconhecer, ter um relacionamento com você mesmo. E quando eu falo de ter relacionamento com você mesmo, você pode também aprender a ter um relacionamento interpessoal, compreender melhor o outro, compreender melhor você, os seus comportamentos, os seus sentimentos, as suas emoções e também as dos outros. Então, o que é o comportamento? Que é uma maneira que as pessoas reagem através de estímulos, né? Como é que elas se relacionam ao entorno? Como é que ela está dando resposta aos estímulos que chegam até ela? Simples. No trânsito, como é que você fica quando você toma uma fechada ou a pessoa buzina alto com você? Como é que é o seu comportamento? Me diz aí. O meu era de extremo nervosismo, mas eu tenho que trabalhar esse comportamento para que eu não venha a sair do meu autocontrole. E os nossos sentimentos? A sua disposição mental perante algo ou alguém, né? Sentir ou perceber através dos sentidos, ser sensível. Como é que está o seu estado afetivo? O seu amor, a sua felicidade, o seu medo, o seu desejo sexual. Como é que está esse sentimento em você perante de algo ou de alguém? Como é que você tem sentido isso? E também as emoções, como é que nós reagimos, né? Nós temos reações intensas, né? Conscientes ou inconscientes. Então, quando eu falo de emoção, é aquela coisa que chega de repente. Às vezes você tem uma dor de repente. Às vezes você tem uma tristeza, porque perdeu alguém, um momento de luto. Como é que você tem lidado com essa emoção? Às vezes com alegria demais, um estado histérico, né? Vamos dizer assim. Né? Então, a tristeza, a dor, o luto, como é que você tem passado, ou você tem ouvido alguém que passou pelo luto? Essa dor intensa, como é que você tem visto, né? E sentido esse momento, como você tem lidado com esse tipo de emoção? E eu trago aqui um tripé, um comportamento, né? Onde ele tem que estar muito alinhado entre sentimentos e emoções. Comportamento, sentimento e emoções. É um tripé onde eles têm que estar equilibrado, equalizado. E para isso a psicanálise vai te ajudar. E me ajudou com toda certeza. E ela também pode ser, em parte, na sua atuação profissional, na sua profissão que você atua, como médico, como advogado, professor, gestor, empresário, coach. Ela pode agregar em muito na sua profissão, sem sombra de dúvida, a lidar melhor com o outro, a lidar melhor no seu ambiente de trabalho, né? Então, são técnicas que elas vão enriquecer seu conhecimento e você pode associar elas à área que você trabalha, né? Mesmo não querendo trabalhar com a psicanálise. Mas, além de tudo, você pode trabalhar com a psicanálise. Você fazendo psicanálise e formando, você pode atuar como um profissional da área da psicanálise. E todos nós somos seres humanos muito diferentes. E eu quero trazer para você, hoje, algo assim
muito especial. Se imagina você no presente, né? Você 100%, no dia de hoje, uma pessoa plena, 100%. E aí eu vou te fazer uma pergunta. Como é que está o seu estado de espírito, o seu estado emocional, o seu estado pessoal, o seu corpo? Como é que ele está? O seu corpo, o seu espírito, o seu estado emocional, ele está mais no passado ou mais no futuro? Como é que está equilibrado essas emoções? Então, eu quero deixar uma dica para você hoje, nesse dia de hoje, que você tem que estar 70% no seu estado emocional, espiritual, no seu cognitivo de hoje. Ele tem que estar equalizado, tem que estar equilibrado, porque você vai voltar lá no seu passado, sem sombra de dúvida. Eu volto, mas eu tento voltar ao mínimo que eu posso. 10, vamos pensar, 10% eu volto lá no meu passado. E no futuro, o que é o seu sonho, os seus propósitos para o futuro? Eu tento pensar no meu futuro 20% daquilo que eu tenho em mãos, mas eu quero viver o quê? Equalizado no meu presente, no que é real. Então, quando eu falo de estado espiritual, eu não estou falando de religião, mas eu estou falando o quê? De algo que transcende tudo isso. Como é que você está consigo mesmo, com Deus, né, que é universal, né? E quando eu falo de emocional, eu trago aqui como é que você tem entendido a sua alma, esse fôlego de vida que você tem, esse respirar, né, que funciona sem forças suas, né? E o seu corpo, o seu cognitivo, você tem cuidado do seu corpo, você tem cuidado desse emaranhado de células, de neurônios, de órgãos, como você tem cuidado do seu corpo. Então, eu deixo aqui para você essa mensagem de hoje. Essa mensagem onde que você tem que equalizar o seu tripé, o seu corpo, sua alma, o seu espírito, o seu estado sentimental, o seu estado emocional e o seu estado comportamental. Então, tem que estar bem equalizado. E eu tenho certeza que no decorrer dos meses, no decorrer das semanas, teremos muito mais a agregar. Eu quero trazer para você também experiências minhas reais, né? Os desbloqueios, as experiências que eu tive no meu passado e que quando eu volto lá, eu trago isso sem dores para a minha vida. Então, eu quero, nas próximas aulas, nos próximos encontros, eu quero trazer para você fatos reais que mudaram minha vida, que foram divisores de água e que eu tenho certeza que vai contribuir muito para a sua vida. Eu tenho certeza que vai ser sucesso, né? Cada mentor que aqui vai passar, vai trazer esses conteúdos, que eu tenho certeza que vai agregar muito, muito e muito. Então, beijão no seu coração, fique com Deus, que Deus possa nos abençoar nesse dia. Brunão, é contigo aí, meu irmão. Aê, Alessandro! Alessandro, show de bola, hein, cara? Nós tivemos alguns probleminhas técnicos e hoje a gente quis fazer nesse formato aqui para que nesse mesmo formato possa aparecer tanto no meu Instagram como no Instagram do Alessandro. Só que quando a gente colocava as duas lives, uma delas ficava prejudicada. Então, por isso que hoje não passou na minha, mas a gente tem toda a gravação, vou poder colocar lá no feed do Alessandro, vai ficar gravado essa live, porque lá rolou 100%, e a gente quer convidar vocês para poderem participar de todo o restante dessa semana, dos outros mentores que vão participar aqui. Amanhã nós temos a participação do José Fernando, que ele vai falar sobre gestão de empresa. Então, você aí que é empreendedor, que tem empresa, é um conteúdo de altíssimo nível para vocês poderem aprender, né? Nosso tema aqui é aprender, desaprender e reaprender. E eu quero aqui, de antemão, agradecer ao Alessandro com riquíssimos ensinamentos aqui, e ele vai estar conosco durante todo o ano, né? Nas aulas aí, nos grupos fechados. Então, para você que está assistindo, entre ali no meu perfil no Instagram, Bruno Neiva 01, e lá no link da bio
tem o link onde você clica, você entra para dentro do grupo, tá? Onde esse grupo lá, nós já estamos chegando aí a quase 200 pessoas. Esse grupo vai ter acesso a todas essas aulas semanais, né? A gente muito provavelmente vai ter aí uma média de 5 aulas semanais, tá? De várias disciplinas aí, de vários mentores, e eu conto com você, tá? É um ano de muito treinamento, de muito aprendizado, e eu quero que vocês, no final dessa jornada aí, possam estar aqui no mesmo momento que nós estamos aqui, sendo protagonista, aprendendo, dando a cara aqui, a tapa, para a gente poder cada dia mais crescer. Então, um forte abraço e nos vemos amanhã. Sucesso a todos. Ok, meu irmão, obrigado, viu?